E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, há poucos dias atrás eu fiz um vídeo sobre Hellboy, um guia completo de leitura de Hellboy, mas eu menti, porque eu falei guia completo e ele não estava completo. Faltava um quadrinho, que é o quadrinho mais raro da coleção do Hellboy, mais difícil de conseguir. Eu já tinha feito as pazes comigo mesmo de que eu não ia conseguir esse quadrinho, e por causa daquele vídeo eu consegui esse quadrinho e ele tá aqui. Hoje a gente vai ver qual é esse quadrinho e se você ficar até o final, você também vai ver onde ele se encaixa na cronologia, pois eu não mencionei ele no vídeo anterior. Bom, na verdade eu nem sei se o quadrinho tá aqui, né? Ele tá fechado, eu vou fazer a abertura desse pacote agora. Eu encontrei esse quadrinho para vender no OLX, porque eu estava respondendo um comentário naquele vídeo, e esse quadrinho foi mencionado. Eu pensei, pô, já procurei tanto, passei tantos meses, passei tanto tempo, na verdade foram anos, né? Tô desde 2019, eu acho, procurando esse quadrinho, 2019, e eu não encontrava de jeito nenhum. Ele é um quadrinho que só foi lançado uma vez nos Estados Unidos, é um encadernado com algumas histórias, acho que 4 histórias, vou confirmar aqui, só foi lançado uma vez nos Estados Unidos. Uma dessas histórias foi lançada aqui no Brasil pela Mitos, mas as outras não foram, e a chance de ser lançada é baixíssima, e nos Estados Unidos a chance de isso ser reimpresso é quase nula. E eu vou explicar também o porquê que não vai ter reimpressão desse material aqui, nem em ônibus. Torcer para que o que tem aqui dentro é realmente esse quadrinho que eu estou esperando. Caramba! O quadrinho mais esperado da minha coleção. Anos esperando essa edição aqui. Já tinha feito as pazes, como eu falei, eu achei que eu nunca ia ter, e está aqui BPDP, ou BPRD em inglês, Being Human, uma coletânea de histórias com histórias do passado do Abe Sapien, do Johan e da Liz Sherman. Caramba, que legal! Bom, pra gente dar uma olhada nesse quadrinho e pra eu falar um pouquinho sobre o porquê que ele não vai ser relançado, qual é a história desse quadrinho, por que ele é raro, eu vou inverter a câmera pra gente olhar ele aí na mesa. E não esquece que se você quiser saber onde ele se encaixa na cronologia, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar certinho antes de qual e depois de qual você deve colocar esse quadrinho aqui. Bom, galera, finalmente eu nem acredito que eu tenho isso aqui na mão, eu não abri ainda. Eu não acredito, cara, tá em perfeito estado isso aqui, tá lindo. E aí a gente vai dar uma olhada o que tem aqui nesse encadernado. Então a gente tem histórias do Mike Mignola, do Scott Ellie e do John Arcudi, que escreveu durante muito tempo o BPDP. Inclusive o Praga dos Sapos, o Inferno na Terra e tudo mais. Desenhos de vários artistas, incluindo Richard Corbin, numa história que está publicada aqui no Brasil, que é a história Ser Humano, que dá nome a esse encadernado aqui. A gente tem a arte do Ben Steinbeck, que já é bem conhecido desse universo, né? Tem várias histórias desenhadas por ele, incluindo as histórias do Koshei, por exemplo. E a gente tem o Guy Davis, que é o desenhista principal do BPDP Praga dos Sapos, além de outros artistas que eu até não reconheço, Andy Owens, Carl Moline e Joe Shen. E as cores, é claro, do Dave Stewart, e as letras do Clem Robbins. São 2 artistas que trabalham em quase todos os quadrinhos desse universo aqui. Aqui a gente tem os personagens, Abe Sapien, a doutora Kate Corrigan, o Roger, adoro ele, a Liz Sherman e o Johan Kraus. Então a primeira história que a gente tem aqui se chama The Dead Remembered, e ela é uma história focada na infância da Liz Sherman e conta a descoberta dos poderes dela, uma coisa que aconteceu no passado dela que causou um grande trauma. A gente começa aqui em 1693, caramba. Eu nunca li, tá? Nunca li essas histórias aqui, só a que saiu no Brasil, do Roger, Ser Humano. Então aqui ela foi escrita por Mike Mignola e Scott Ellie. E aqui é o problema, né? Scott Ellie. Mas enfim, caramba, nunca li isso aqui, nunca segurei isso aqui na mão, nem imaginei que eu ia ter esse quadrinho. Mas tudo bem, vamos pular aqui a história da Liz, da jovem Liz. Vamos ver quais são as próximas histórias, já que não teve índice. Essa história, Casualties, ela vai estar agora no volume do Abe Sapien que está saindo no Brasil, no último ônibus, que é Os Afogados e Outras Histórias. Então ela já foi republicada e está saindo aqui no Brasil agora. Então ela não é uma história inédita, já tenho ela aqui.
Ser Humano é uma história que já saiu aqui no Brasil também. Ela saiu nos ônibus, eu não sei exatamente em qual, tá lá num dos ônibus, porque eu não tenho os ônibus do Hellboy aqui. E ela também saiu, se eu não me engano, no número 9. Deixa eu confirmar aqui. Ela saiu nessa edição aqui, ó. Edição histórica número 9, Krampusnacht e outras histórias. Ela tem aqui também a história Ser Humano, ilustrada por Richard Corbin. Ou seja, é essa história que a gente está olhando aqui, ó. Então ela já saiu aqui no Brasil, ela é escrita pelo Mignola, desenhada pelo Corbin, e o foco dela é no Roger. Conta uma história um caso em que o Hellboy e o Roger trabalharam juntos para o BPDP. Aqui já é antes da saída do Hellboy do BPDP no volume 6. E aí a gente tem aqui a história The Ectoplasmic Man, que é a origem do Johann Kraus. É uma história que eu nunca li também, ela não está publicada em nenhum outro lugar, mas essa daqui não tem problema de não estar. Ela é escrita pelo Mike Mignola e pelo John Arcudi e desenhada pelo Ben Stenbeck. É possível que em algum ônibus aí eles coloquem ela. Eu acho até que perderam a chance de colocar em algum dos BPDP Inferno na Terra, porque ela é uma história curtinha. Então, tem aqui, ela é uma issue só, né? Uma edição só. Caramba, que arte bonita. Ah, o Ben Stenbeck manda bem pra caramba. E aí no fim a gente tem um sketchbook. Galeria de capas. Isso aqui são capas do The Dead Remember. Nosso amigo aí, Rodrigo do Gibify, tem as edições separadas dessa história aqui. Mais alguns sketches, desenhos. Caramba, olha isso aqui. Caramba. Aqui tem um texto assinado pelo Scott L. Caramba, que arte maravilhosa. Meu Deus. E aqui uma propaganda de outras coisas da Dark Horse. Então por que eu queria isso aqui? Se eu já tenho duas das histórias? Eu queria por causa da história da Liz Sherman, essa daqui, que não vai sair nunca em lugar nenhum, e pela história do Johann Kraus, que existe a possibilidade de ser relançada, mas que até o momento nunca foi. Então, por causa dessas duas histórias, eu estava atrás desse encadernado para finalizar a minha coleção e ter finalmente todas as histórias do universo Hellboy na minha prateleira e na minha estante, e agora continuar a minha releitura e fazer os meus vídeos para cada edição dessa, até que um dia eu chegue no final, sabe-se lá quando. Então, essa foi BPDP Ser Humano. E para quem quer saber onde ele se encaixa no guia de leitura, ele se passa depois desse Abe Sapien nos Afogados, que está saindo esse mês pela Mitos, desse ônibus aqui, e antes de Hellboy The Bones of Giants, essa edição aqui. Eles passam aqui no meio. Mas por que esse quadrinho não vai ser mais republicado? Por causa disto aqui, ó. Este nome aqui, ó. Scott L. O Scott L, por muito tempo, ele foi o editor do Mignola na Dark Horse. Então ele editava o Mignola Verse, digamos assim, né? E ele também foi co-escritor de várias histórias. BPDP The Devil You Know, essa daqui... inclusive algumas histórias que nem chegaram a sair, eu vou explicar o porquê. Em 2020, o Scott L, que eu devo estar mostrando aí na tela quem é a cara da pessoa, em 2020 o Scott L foi acusado de assédio sexual, abuso e comportamento predatório e um monte de coisa esquisita que ele andava fazendo já há muitos anos. Só que, dessa vez, a coisa foi séria, as acusações foram levadas a sério pela Dark Horse, pelo próprio Mignola, o Scott L foi desligado da empresa, o Mike Mignola cortou laços com o Scott L, e 2 quadrinhos que estariam para sair no universo do Hellboy foram cancelados. Um deles era The Last Night of St. Hagen, que nem chegou a sair nenhuma edição, era para ser uma minissérie em 4 edições, foi cancelada e nunca mais viu a luz do dia desde então, desde 2020. E o outro foi Frankenstein Undone. Frankenstein Undone seria um prequel à primeira história do Frankenstein no universo do Hellboy. Porém, na verdade, o que ele mostraria? Seria um prequel àquela história, porque aquela história se passa anos depois da história da Mary Shelley, que é o Frankenstein mesmo, né? A verdadeira história do Frankenstein, ou do monstro de Frankenstein. Nesse caso aqui, essa história que sairia, ela faria ponte entre a história original do Frankenstein e a história do Mignola. O que aconteceu para o monstro de Frankenstein sair do Ártico, onde termina a história da Mary Shelley, e chegar no México,
onde ele encontra o Hellboy na história do Mignolaverse. Essa série chegou a sair 2 volumes, do que seria 5 para fechar um encadernado, para fechar uma história completa, e no segundo volume, com o segundo volume já lançado, eles estão por aí, eles existem nos Estados Unidos em single issues, né, em mensal, e com esses 2 volumes eles foram cancelados. Então essa história foi enterrada e ela não é mais canônica para o universo do Hellboy. A história que veio a sair do Frankenstein como uma nova olhada nesse personagem que foi introduzido no universo Hellboy foi Frankenstein New World, que se passa, na verdade, não antes, mas muito depois. Se passa já após o fim do mundo, após The Devil Will Know, após o Ragnarok. E essas duas do Scott L jamais verão a luz do dia, assim como muito provavelmente essas histórias contidas aqui nunca mais serão republicadas por causa do Scott L. E é por isso que esse quadrinho é o mais raro do universo Hellboy. É isso aí, então agora minha coleção está oficialmente 100% completa, sem tirar nem pôr. Eu tenho todas as histórias do universo Hellboy. Faltava justamente essa daqui, não me falta mais. Então quero agradecer ao pessoa que fez o comentário, que eu não lembro agora quem era. E por causa daquele comentário eu resolvi procurar de novo, procurei em todos os marketplaces e finalmente encontrei esse material para vender. Quero agradecer também ao meu xará Rafael, lá de São Paulo, que cadastrou para vender no OLX essa edição em perfeito estado de Being Human, um quadrinho que eu achei que eu nunca ia ter e agora eu tenho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se você não for inscrito. Valeu!